Grande Arcano ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi. Editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 13. A fascinação. A Igreja condena e deve condenar a magia, porque ela se apropriou do seu monopólio. Ela deve servir-se das forças ocultas que os antigos magos empregavam para enganar e sujeitar as multidões, a fim de esclarecer progressivamente os espíritos e trabalhar para a libertação das almas pela hierarquia e a moralidade. Deve-o sob pena de morte. Porém, já dissemos que é imortal e que a morte aparente não pode ser para ela mais que um trabalho regenerador e uma transfiguração. Entre as forças de que dispõe e de que podemos fazer uso, quer para o bem, quer para o mal, é preciso contar em primeiro lugar o poder da fascinação. Fazer crer o impossível, fazer ver o invisível, fazer tocar no insensível, exaltando a imaginação e alucinando os sentidos. Apoderar-se assim da liberdade intelectual daqueles a quem a gente prende e solta à vontade. Eis o que chamamos fascinar. A fascinação é sempre o resultado de um prestígio. O prestígio é a entrada em cena do poder, quando não o é da mentira. Vede Moisés, quando quer promulgar o decálogo, escolhe a mais escarpada montanha do deserto, rodeia de uma barreira que ninguém poderá passar sem ser ferido de morte, aí sobe, ao som da trombeta, para conversar face a face com Adonai e, quando vem a tarde, toda a montanha esfumaça, troveja e se ilumina por uma formidável pirotecnia. O povo treme e se prosterna. Crê sentir mover-se a terra. Parece-lhe que os rochedos saltam como os carneiros e que as colinas são ondejantes como os rebanhos. Depois, desde que o vulcão se apaga, desde que os trovões cessaram, como o taumaturgo tarda em aparecer, a multidão se insurge e quer a toda força
que lhe deem seu Deus. Adonai faltou à sua promessa. É poupado e lhe propõe um bezerro de ouro. As flautas e tambores fazem a paródia das trombetas e do trovão. E o povo, vendo que as montanhas não dançam mais, põe-se a dançar por sua vez. Moisés, furioso, quebra as tábuas da lei e muda seu espetáculo no de um massacre imenso. A festa é afogada em sangue. A vil multidão, vendo o brilho da espada, começa a crer no do raio e não ousa mais erguer a cabeça para ver Moisés. O terrível legislador tornou-se fulgurante como Adonai. Tem chifres como Baco e Júpiter Amon, e, de hora em diante, só aparecerá coberto com um véu, a fim de que o temor seja durável e a fascinação se perpetue. De hora avante, ninguém resistirá impunemente a este homem, cuja cólera fere como o Simon, e que tem o segredo das comoções fulminantes e das chamas inextinguíveis. Os sacerdotes do Egito tinham, sem dúvida, conhecimentos naturais que só deviam chegar aos nossos muito mais tarde. Dissemos que os magos assírios conheciam a eletricidade e sabiam imitar o raio. Com a diferença que há entre Júpiter e Tercita, Moisés tinha as mesmas opiniões que Marrá. Pensava que, para a salvação de um povo, destinado a tornar-se a luz do mundo, algumas torrentes de sangue não deviam fazer recuar um pontífice do futuro. Que faltou a Marrá para ser o Moisés da França? Duas grandes coisas: o gênio e o êxito. Aliás, Marrá era um anão grotesco e Moisés era um gigante, se dermos crédito à divina intuição de Michelangelo. Ousaríamos dizer que o legislador dos hebreus era um impostor? Ninguém é impostor quando se devota. Este mestre, que ousava dar tanta demonstração de onipotência sobre o instrumento terrível da morte, foi o primeiro a votar-se ao anátema para expiar o sangue derramado. Levava seu povo a uma terra prometida, onde sabia bem que não entraria. Desapareceu um dia no meio das cavernas e dos precipícios como Édipo, na tempestade, e nunca os admiradores do seu gênio puderam encontrar seus ossos. Os sábios do mundo antigo, convencidos da necessidade do ocultismo, escondiam com cuidado as ciências que os tornavam, até certo ponto, senhores da natureza e só se serviam delas para dar ao seu ensino o prestígio da cooperação divina. Por que o censuraríamos? Não é o sábio plenipotenciário de Deus junto aos homens? E quando Deus lhe permite adormecer ou despertar seu raio, não é sempre ele que troveja pelo ministério do seu embaixador? É preciso pôr em Charenton o homem tão louco para dizer: sei por uma ciência exata que Deus existe. Porém, seria ainda mais insensato aquele que ousasse dizer: sei que Deus não existe. Creio em Deus, porém não sei quem é Ele. Eis, porém, milhares de homens, mulheres e crianças que se apresentam e vos dizem: eu o vi, o toquei, fiz mais ainda, eu o comi e o senti vivo em mim.
estranha fascinação de uma palavra absurda, se o é, e por isso mesmo vitoriosamente convencedora, porque é capaz de fazer recuar a razão e despertar o entusiasmo. Isto é a minha carne, isto é o meu sangue. Disse ele isso. O Deus que ia morrer para reviver em todos os homens. Homens de fé, só vós compreendeis como o próprio Deus devia morrer para nos fazer aceitar o mistério da morte. Deus fez-se homem a fim de fazer Deus aos homens. Deus encarnado é a humanidade divinizada. Quereis ver a Deus? Olhai para vossos irmãos. Quereis amar a Deus? Amai-vos uns aos outros. Fé sublime e triunfante que vai inaugurar o reino da solidariedade universal, da caridade mais sublime, da adoração, da infelicidade. O que fazeis ao menor, isto é, talvez ao mais ignorante, ao mais culpado dentre vossos irmãos, vós fazeis a mim e a Deus. Compreendestes isto, miseráveis inquisidores, quando torturastes a Jesus Cristo, quando queimastes a Deus. Certamente a poesia é maior que a ciência, e a fé é grandiosa e magnífica quando domina e subjuga a razão. O sacrifício do justo pelo culpado é desrazoável, porém a razão mais egoísta é obrigada a admirá-lo. Aqui está a grande fascinação do Evangelho, e confesso que, embora me acusem de um pouco de loucura, a mim, que sou inimigo dos sonhos, a mim, adversário das imaginações que querem impor-se ao saber, fico fascinado e quero ser, adoro, fechando os olhos para não ver faíscas inimigas, porque não posso impedir-me de crer numa luz imensa, porém ainda velada pela fé do amor infinito, que sinto acender-se no meu coração. Todos os grandes sentimentos são fascinações, e todos os verdadeiros grandes homens são fascinadores da multidão. Magister Dixit. É o mestre que o disse. Eis aí a grande razão daqueles que nasceram para ser eternamente discípulos. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Gosto de Platão, porém prefiro a verdade. São palavras de um homem que se considera igual a Platão e que, por conseguinte, deve ser um mestre e possui, como Platão e Aristóteles, o dom de fascinar e apaixonar uma escola. Jesus, falando dos homens da multidão, diz, abre aspas, quero que, olhando, não vejam e que, ouvindo, não entendam, porque temo sua conversão e teria medo de curá-los. Fecha aspas. Lendo estas terríveis palavras daquele que se sacrificou à filosofia,
penso neste Crispino, de Juvenal, que disse: Avitis ager solaque libidini fortis. Esgotado por todos os vícios, deve um resto de força somente à febre da depravação. Que médico compassivo teria querido curar a febre de Crispino? Teria sido dar-lhe a morte. Infelizes das profanas multidões que não são mais fascinadas pelo ideal dos grandes poderes. Infeliz do tolo que, permanecendo tolo, não crê mais na missa divina do padre, nem no prestígio providencial do rei. Porque lhe é necessária uma fascinação qualquer, sofrerá do ouro e dos gozos brutais e será precipitado fatalmente fora de toda a justiça e de toda a verdade. A própria natureza, quando se trata de forçar os entes a realizar seus grandes mistérios, age como soberana sacerdotisa e fascina ao mesmo tempo sentidos, espíritos e corações. Duas fatalidades magnéticas que se encontram formam uma providência invencível a que damos o nome de amor. A mulher então se transforma e torna-se uma sílfide, uma peri, uma fada, um anjo. O homem torna-se um herói, quase um deus. São tão enganados estes pobres ignorantes que se adoram. E que decepção preparam para a hora da saciedade e do despertamento. Atrasar esta hora é o grande arcano do casamento. É preciso, a todo preço, prolongar o erro, alimentar a loucura, eternizar a decepção incompreendida. A vida se torna então uma comédia em que o marido deve ser um sublime artista, sempre em cena, se não quiser ser escarnecido como o Pantaleão da farsa italiana, e em que a mulher deve estudar a fundo o seu papel de grande casquilha e esconder eternamente os seus mais legítimos desejos, se não quiser que o homem aprenda a não desejá-la. Um bom lar é uma luta oculta de todos os dias, meio fatigante e difícil, porém, único meio de evitar uma guerra aberta. Há dois grandes poderes na humanidade: o gênio que fascina e o entusiasmo que vem da fascinação. Vede este homenzinho pálido que marcha à frente de um povo imenso de soldados. Se lhe perguntássemos: para onde os levais? À morte, poderia responder um transeunte desprovido de ilusões. À glória, exclamariam eles, levantando os bigodes e fazendo ressoar as braçadeiras de suas espingardas. Todos estes veteranos são crentes como Polieucto. Sofrem a fascinação de um casacão pardo e de um chapéuzinho. Por isso, quando passam, os reis os saúdam tirando a coroa, e quando os esmagam em Waterloo, juram contra a chuva da metralha como se tratasse de um simples mau tempo, e caem como uma só peça, lançando pela boca de Cambronne um desafio astuto à morte. Existe um magnetismo animal, porém, acima deste, que é puramente físico. É preciso contar o magnetismo humano, que é verdadeiro magnetismo moral. As almas são polarizadas como os corpos, e o magnetismo espiritual, ou humano, é o que chamamos a força de fascinação.
A irradiação de um grande pensamento ou de uma poderosa imaginação no homem determina um turbilhão atrativo que dá logo planetas ao Sol intelectual e aos planetas satélites. Um grande homem no céu do pensamento é o foco de um universo. Os entes incompletos que não têm a felicidade de sofrer uma fascinação inteligente caem por si mesmos sob o império das fascinações fatais. Assim se produzem as paixões vertiginosas e as alucinações de amor próprio entre os imbecis e os loucos. Há fascinações luminosas e fascinações negras. Os thugs da Índia são apaixonados pela morte. Marat e Lacenaire tiveram seides. Já dissemos que o diabo é a caricatura de Deus. Definamos, pois, agora a fascinação. É o magnetismo da imaginação e do pensamento. É a dominação que exerce uma vontade forte sobre uma vontade fraca, produzindo a exaltação das concepções imaginárias e influenciando o juízo dos entes que não chegaram ainda ao equilíbrio da razão. O homem equilibrado é o que pode dizer: sei o que é, creio no que deve ser e nada nego do que pode ser. O fascinado dirá: creio no que as pessoas em que creio me disseram para crer. Creio porque amo certas pessoas e coisas. Aqui podem colocar-se certas frases sempre comoventes e que nada provam, como a fé dos avós, a cruz da minha mãe. Noutros termos, o primeiro poderá dizer: creio pela razão. E o segundo: creio por fascinação. Crer pela fé dos outros, isto pode ser permitido e isto deve até ser recomendado para as crianças. Se me disserdes que Bossuet, Pascal e Fénelon eram grandes homens e acreditavam em evidentes absurdidades, responder-vos-eis que tenho dificuldade em admiti-lo. Mas, enfim, se isto fosse verdade, provaria somente que, nestas circunstâncias, estes grandes homens agiram como crianças. Pascal, dizem, acreditava ver sempre um abismo aberto junto a ele. Parece-me que, sem faltar com respeito ao gênio de Pascal, pode-se não crer no seu abismo. O homem fascinado perde seu livre-arbítrio e cai inteiramente sob a dominação do fascinador. Sua razão, que pode guardar inteira para certas coisas indiferentes, muda-se absolutamente em loucura, desde que tenteis alumiá-lo sobre as coisas que lhe sugerem. Não vê mais. Nada mais ouve a não ser pelos olhos e ouvidos daquele que o dominou. Fazei-lhe tocar a verdade, e ele vos sustentará que o que toca não existe. Crê, pelo contrário, ver a tocar o impossível que lhe afirmam. Santo Inácio compôs exercícios espirituais para cultivar esse gênero de fascinação nos seus discípulos. Quer que todos os dias, no silêncio e na obscuridade, o noviço da Companhia de Jesus exerça sua imaginação em criar a figura sensível dos mistérios que procura ver e que vê, de fato, num sonho voluntário e desperto, que o enfraquecimento do seu cérebro pode tornar uma espantosa realidade, como todos os pesadelos de Santo Antônio e todos os horrores do inferno. Em semelhantes exercícios, o coração se endurece e se atrofia de terror.
a razão vacila e se apaga. Inácio destruiu o homem, porém fez um jesuíta, e o mundo inteiro vai ser menos forte que este temível androide. Nada é tão implacável como uma máquina. Uma vez montada, ela não para mais, a não ser que seja quebrada. Criar milhares de máquinas que podem ser montadas pelas palavras e que vão através do mundo realizar por todos os meios possíveis o pensamento do maquinista, eis aí a obra de Loyola. É preciso confessar que sua invenção é muito maior que a máquina matemática de Pascal. Porém, é moral esta obra? Sim, certamente, no pensamento do seu autor e de todos os homens tão devotados ao bem, para se tornarem, assim, todos cegos e autômatos sem autonomia. Nunca o mal apoiará os homens a tal ponto. Nunca a própria razão e o simples bom senso tomarão neles uma tal exaltação. A filosofia jamais terá semelhantes soldados. A democracia pode ter partidários e mártires, mas nunca terá verdadeiros apóstolos capazes de sacrificar para ele seu amor próprio e sua personalidade inteira. Conheci e conheço ainda democratas honestos. Cada um deles representa exatamente a força de um indivíduo isolado. O jesuíta se chama legião. Por que é tão frio o homem quando se trata da razão e tão ardente quando é preciso combater por uma quimera? É que o homem, apesar de todo o seu orgulho, é um ente defeituoso. É que não ama sinceramente a verdade. É que, pelo contrário, adora as ilusões e as mentiras. Vendo que os homens são loucos, disse São Paulo, quisemos salvá-los pela própria loucura, impondo bem a cegueira da sua fé. Eis aí o grande arcano do catolicismo de São Paulo, enxertado no cristianismo de Jesus e completado pelo jesuitismo de Santo Inácio de Loyola. É preciso absurdidades à multidão. A sociedade se compõe de um pequeno número de sábios e de uma multidão imensa de insensatos. Ora, é para desejar-se que os insensatos sejam governados pelos sábios. Como fazer para chegar a isso? Desde que o sábio se mostra como é, repelem-no, caluniam-no, exilam-no, crucificam-no. Os homens não querem ser convencidos, esperam imposições. É preciso, pois, que o apóstolo se resigne às aparências da impostura para revelar, isto é, para regenerar a verdade no mundo, dando-lhe um novo véu. Que é, de fato, um revelador? É um impostor desinteressado que, para levar de um modo disfarçado ao bem, engana a vil multidão. Que é a vil multidão? É a turba imensa dos tolos, imbecis e loucos. Sejam quais forem, aliás, seus títulos, seus lugares na sociedade e suas riquezas. Sei que falam muito de progresso indefinido, que chamarei, de preferência, indefinível, porque se os conhecimentos aumentam na espécie humana, a raça evidentemente não melhora. Dizem também que se a instrução fosse espalhada legalmente, todos os crimes desapareceriam, como se necessariamente a instrução devesse tornar melhores os homens,
como se Robespierre e Marat, estes terríveis discípulos de Rousseau, não tivessem recebido uma instrução superior à do próprio Rousseau. O abade Kier e Lacenaire foram educados no mesmo colégio. O senhor de Praslin, os doutores Castagny e La Pommeraye tinham alcançado todos os benefícios da educação moderna. Elisabide tinha feito seus estudos no seminário. Os celerados instruídos são os mais completos e espantosos de todos os celerados, e nunca a sua instrução impediu-lhes de fazer o mal. Ao passo que vemos homens simples e iletrados praticar sem esforço as mais admiráveis virtudes. A educação desenvolve as faculdades do homem e lhe dá o meio de satisfazer suas inclinações, porém não o muda. Ensinai as matemáticas e a astronomia a um tolo. Talvez fareis dele um Le Verrier, porém nunca um Galileu. A atual raça humana se compõe de alguns homens e de um enorme número de entes mistos que participam um pouco do homem e muito do orangotango ou do gorila. Existem outros, todavia, que poderiam reivindicar a semelhança dos macacos menos enormes e mais belos. São estes amáveis conquistadores que servem de machos e de jocrises às nossas meretrizes. Pergunto eu se Deus pode ter um paraíso para estes animais, ou se teria a coragem de condená-los ao inferno. Quando estas bestas estão a ponto de morrer, eis que seu pequeno lado humano se desperta e os atormenta. Chamam um padre, o padre vem. E por que não virá ele? A caridade não quer que se apaguem as faíscas. Mas que dizer-lhes? Nada compreenderão de razoável. É preciso fasciná-los por sinais, unções de óleo, bênçãos, absolvições in extremis. Uma estola bordada, um belo cibório vermelho. Dizem o que se lhes faz dizer, deixam fazer tudo o que se lhes quer fazer e morrem tranquilos com a bênção da Igreja. Não está escrito no Evangelho que Deus salvará os homens e os animais? Hominis et iumenta salvabi Domini. As criações da natureza são progressivas na sucessão das espécies e das raças, e as espécies crescem e descrescem com os impérios e os indivíduos. Todos os povos que brilham começam progressivamente a apagar-se, e a humanidade inteira terá a sorte das nações. Quando os homens meio animais tiverem desaparecido no próximo cataclismo, aparecerá sem dúvida uma nova raça de entes sábios e fortes, que serão para a nossa espécie o que somos para os macacos. Só então as almas serão verdadeiramente imortais, porque se tornarão dignas e capazes de conservar a recordação. Enquanto esperamos, é certo que a espécie humana atual, longe de progredir, degenera. Um espantoso fenômeno se realiza nas almas. Os homens não têm mais o sentimento divino, e as mulheres, que não são máquinas de vaidade e luxúria, só procuram na fé, que desejam seja absurda, mais que um refúgio contra a razão que as aborrece. A poesia morreu nos corações. Nossa juventude lê Victor Hugo, porém não admira nesse grande poeta senão os esforços da palavra
e os exemplos citados do pensamento. No fundo, prefere Proudhon, encontra um pouco de mais sensibilidade em Renan e considera como homens sérios Taine e os doutores Grenier e Buccini. No teatro, fingem com excesso todos os sentimentos generosos de outrora. Não é mais a vigorosa gargalhada de Rabelais corrigindo a tolice humana. É a risota zombeteira de mau gosto que insulta todas as virtudes. Acontece com o amor como com a honra. É um velho santo que não mais se guarda. O próprio nome do maior sentimento que a natureza possa inspirar não está mais em voga na conversação das pessoas de bem e talvez logo cairá no vocábulo obsceno. Em que pensam as moças mais honestas e mais vigiadas, por exemplo, aquelas que são educadas no convento dos pássaros ou do Sagrado Coração? Será nas carícias de uma afeição mútua? Ora essa, seria necessário confessar-se por isso, e ninguém ousaria dizê-lo às companheiras. Elas pensam nos esplendores de um casamento rico, sonham com uma carruagem e um castelo. Com isto, haverá certamente um marido com o qual haverá necessidade de acomodar-se. Porém, contanto que tenha nome, saiba apresentar-se bem e coloque bem a sua gravata, será mais que suficiente. Não sou misantropo e não faço aqui a sátira do meu século. Verifico um enfraquecimento moral na espécie humana para concluir daí que o magismo está mais que nunca em tempo e que, com tão pobres entes, é preciso fascinar para triunfar. Encontram-se no Evangelho preceitos cuja sublimidade podia ser perfeitamente apreciada outrora e que seriam quase ridículos hoje, porque os homens não são mais os mesmos. Vai-te assentar no último lugar, diz Jesus, e te convidarão a passar para o primeiro. Se te assentares no último lugar, aí ficarás e será bem feito. Responde a isto o mundo moderno. Se quiserem tirar-te a túnica, dá também teu manto, diz o Evangelho. E quando ficares nu, Roberto Macário te abençoará e um guarda civil te levará ao posto, por ultraje aos bons costumes, responde o lógico implacável. Não penseis no dia de amanhã, diz o Salvador. E o dia que seguir aquele em que a miséria vos surpreender, ninguém pensará em vós, responde o mundo. Procurai o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Sim, quando tiverdes encontrado, porém não enquanto procurais, e temo que procurareis muito tempo. Infelizes dos que riem, porque eles chorarão. Felizes dos que choram, porque rirão. Salvo o vosso respeito, nosso Senhor, isto é uma redouça. É como se dissesseis: felizes dos doentes, porque esperam a saúde, e infelizes dos sadios, porque esperam a doença. Se os que riem são infelizes, e se nada tendes a prometer aos que choram, senão a infelicidade de rir por sua vez, quem será verdadeiramente feliz? Não resistais ao malvado. Se alguém vos fere numa face,
apresentai-lhe a outra. Máxima positivamente imoral. Não resistir ao mal é ser seu cúmplice. Apresentar a outra face a quem vos fere injustamente é provar seu atentado e provocar um segundo. E quando tiverdes apresentado a outra face e recebido um segundo bofetão, que vos resta fazer? Bater-vos com o agressor? Então, para que esperar o segundo ultraje? Voltar-lhe as costas para receber um pontapé um pouco mais embaixo? Seria ignóbil e grotesco. Eis o que responderam as máximas, talvez mais sublimes do Evangelho, o espírito do nosso século. Se fosse bastante leal, bastante corajoso para falar tão livremente. E devia haver nos nossos dias um imenso mal-entendido entre Jesus e os homens. O nosso século não tem mais o sentimento do sublime e não compreende mais os heróis. Garibaldi não é, para os homens de Estado, mais que uma encarnação um pouco divertida de Dom Quixote. É um polichinelo sério que, depois de ter batido alguns delegados e ter se debatido entre as unhas cautelosas do gato, acabará um dia por ser levado pelo diabo com grande hilaridade dos espectadores. O mundo está sem religião, disse o conde José de Mestre. E é por isso, acrescentaremos nós, que mais do que nunca tem necessidade de prestígios e escamoteadores. Quando a gente não crê no padre, crê no feiticeiro. E escrevemos os nossos livros principalmente para uso dos padres, a fim de que, tornando-se verdadeiros magos, não tenham mais a temer uma concorrência ilegal da parte do feiticeiro. O autor deste livro pertence à grande família sacerdotal e nunca o esqueceu. Que os padres se tornem homens de ciência e que, pela grandeza de caráter, causem admiração a um mundo degenerado. Que se coloquem acima dos pequenos interesses e das pequenas paixões, que façam milagres de filantropia e o mundo se colocará a seus pés. Que façam até outros milagres, que curem os doentes ao tocá-los, como o zoavo Jacó o fez. Numa palavra, que aprendam a fascinar e aprenderão a reinar. A fascinação representa um grande papel na medicina. A grande reputação de um médico cura de antemão seus doentes. Um descuido do Sr. Nelato, se o ilustre prático fosse capaz de fazê-lo, talvez seria mais bem-sucedido que toda a habilidade de um cirurgião ordinário. Referem que um médico célebre, tendo escrito a fórmula de um emplastro para um homem que sofria violentas dores, disse à enfermeira: "Ides aplicar-lhe isso imediatamente no peito", e entregou-lhe o papel. A boa mulher, que era mais que simples, julgou que aquilo significava a própria receita e aplicou-a completamente quente no seu doente com um pouco de semente de linho. O doente sentiu-se imediatamente aliviado e no dia seguinte estava curado. É assim que os grandes médicos curam os nossos corpos, e é da mesma maneira que os padres acreditados chegam a curar as nossas almas. Quando falo neste capítulo de um começo de decadência humana, não entendo por isso senão fenômenos que posso observar e não concluo do enfraquecimento de uma raça a decadência da espécie inteira.
apesar de tão tristes sintomas, espero ainda um progresso antes da destruição ou transformação do homem. Creio que o messianismo virá primeiro e reinará durante uma longa série de séculos. Espero que a espécie humana dirá sua última palavra de modo diferente do que fez nas civilizações de Nínive, Tiro, Babilônia, Atenas, Roma e Paris. O que poderiam tomar como decrepitude, quero crer que são os cansaços da infância. Porém, o próprio messianismo não é a doutrina da eternidade. Haverá, diz São João, um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém só virá por novos povos superiores aos homens de hoje. Depois haverá ainda mudanças. Quando o nosso Sol for um planeta opaco, de que seremos satélite, quem sabe onde estaremos então e sob que forma viveremos? O que é certo é que o ente é o ente, que ele não sai do nada e do qual, por conseguinte, nada pode sair, e que não voltará a este nada do qual não pôde sair. Tudo o que existe, existiu e existirá. Errei, Asher, errei. Voltemos à fascinação e ao meio de produzi-la. Este meio está inteiramente na força de uma vontade que se exalta, sem tensão e persevera com calma. Não sejais louco e chegai a crer com razão que sois alguma coisa de grande e forte. Os fracos e pequenos vos tomarão necessariamente pelo que credes ser. É apenas um assunto de paciência e tempo. Dissemos que existe uma fascinação puramente física que pertence ao magnetismo. Algumas pessoas são naturalmente dotadas dela, e pode-se adquirir a faculdade de exercê-la pela exaltação gradual do aparelho nervoso. O célebre Sr. Home, que às vezes explorou talvez como charlatão esta faculdade excepcional, a possui sem poder compreendê-la, porque é de uma inteligência limitadíssima em tudo o que se refere à ciência. O Zuavo Jacó é um fascinador ingênuo que crê na cooperação dos espíritos. O hábil prestidigitador Roberto Roldan une a fascinação à esperteza. Um grande senhor que conhecemos, tendo-lhe um dia pedido lições de magia branca, Roberto Roldan lhe ensinou certas coisas, porém reservou outras que declarou não poder ensinar. São coisas inexplicáveis para mim, diz ele, e que provém da minha natureza pessoal. Se eu vos-las dissesse, nem por isso saberíeis mais, e eu não vos poderia pôr em estado de exercê-las. É, para servir-me da expressão vulgar, a arte ou faculdade de lançar pó aos olhos. Vemos que todas as magias têm arcanos indizíveis, mesmo a magia branca de Roberto Roldan. Dissemos que é um fato de alta filantropia fascinar os imbecis para fazer-lhes aceitar a verdade como se fosse uma mentira e a justiça como se fosse a parcialidade e o privilégio de deslocar os egoísmos e desejos, fazendo esperar a aqueles que se sacrificam nesse mundo uma herança imensa e exclusiva no céu. Porém, devemos dizer também que todos aqueles que se julgam dignos de ter o nome de homens devem, ao mesmo tempo que respeitam o erro das crianças e dos fracos, empregar todos os esforços da sua razão e inteligência
para escaparem da fascinação. É cruel ser desiludido quando nada substitui a ilusão e quando as miragens desaparecidas e os fogos fatos que se apagaram deixam a alma nas trevas. É melhor crer em absurdidades do que não crer em nada. É melhor ser um iludido do que um cadáver. Porém, a sabedoria consiste numa ciência tão sólida e numa fé tão razoável para excluir a dúvida. A dúvida é, de fato, a apalpadela da ignorância. O sábio sabe certas coisas. O que sabe leva-o a supor a existência do que não sabe. Esta suposição é a fé que não tem menos certeza que a ciência, quando ela tem por objeto hipóteses necessárias e enquanto não define temerariamente o que é indefinível. Um homem verdadeiramente homem compreende os prestígios sem sofrê-los. Acredita na verdade sem trovão e sem trombetas. E para pensar em Deus, não tem mais necessidade de sentir que deve ser justo, que lhe falem de um grande remunerador ou de um eterno vingador. É perfeitamente divertido pela sua consciência e pela sua razão. Se lhe disserem que, sob pena de um eterno tormento, deve admitir que 3 fazem 1, que um homem ou um pedaço de pão é um Deus, sabe perfeitamente como considerar a ameaça e se guarda bem de zombar do mistério antes de estudar sua origem e de conhecer seu alcance. A ignorância que nega parece-lhe ao menos tão temerária como a ignorância que afirma. Porém, nunca se admira de coisa alguma, e quando se trata de questões obscuras, nunca escolhe seu partido com precipitação. Para escapar à fascinação das coisas, é preciso não ignorar suas vantagens e seus encantos. Sigamos neste ponto os ensinos de Homero. Ulisses não se priva de ouvir o canto das sirenas ou sereias. Somente toma as medidas mais eficazes para que este prazer não o atrase na sua viagem e não o arraste a romper-se nos escolhos. Derrama o copo de Circe e a intimida com sua espada. Porém, não se recusa às carícias que lhe impõe, em vez de compará-las ou suportá-las. Destruir a religião porque existem superstições perigosas seria suprimir o vinho para escapar aos perigos da embriaguez e recusar-se aos gozos do amor para evitar os seus desvios e furores. Como dissemos, o dogma tem 2 faces, uma de luz e outra de sombra. Sigamos a luz e não procuremos destruir a sombra, porque a sombra é necessária à manifestação da claridade. Jesus disse que os escândalos são necessários e talvez, se nos apartasse muito, devíamos dizer que são necessárias as superstições. Não se poderia insistir demais sobre esta verdade tão desconhecida nos nossos dias, apesar da sua incontestável evidência. E é que se todos os homens devem ser iguais diante da lei, as inteligências e as vontades certamente não são iguais. O dogma é a grande epopeia universal da fé, da esperança
e do amor, a poesia das nações. É a flor imortal do gênio da humanidade. É preciso cultivá-lo e conservá-lo inteiro. Não se deve perder uma palavra. Não devemos separar dele um símbolo, um enigma ou uma imagem. Uma criança a quem se tenha ensinado as fábulas de La Fontaine e que tivesse acreditado ingenuamente até a idade de 7 anos que as formigas podem falar com cigarras, deveria rasgar ou lançar ao fogo o livro encantador que lhe deu sua mãe? Quando é bastante inteligente, enfim, para compreender que não se pode, sem impostura e sem loucura, atribuir discursos razoáveis aos entes que não falam e que são desprovidos de razão? A respeito do dogma, é preciso ajuntar o da autoridade, isto é, da hierarquia a qual é preciso submeter-se exteriormente, quando é somente exterior, e interiormente, quando é real. Se a sociedade ou a igreja me deu por mestre um homem que sabe menos do que eu, devo calar-me diante dele e agir conforme minhas próprias luzes. Porém, se for mais sábio, melhor que eu, devo ouvi-lo e aproveitar os conselhos. Para escapar das fascinações dos homens e das mulheres, nunca prendamos todo o nosso coração às individualidades inconstantes e perecíveis. Amemos nos entes que passam as virtudes que são imortais e a beleza que floresce sempre. Se o pássaro que amamos voa para longe, não tomemos aversão a todos os pássaros. E se as rosas que colhemos e cujo perfume gostamos de respirar murcham entre nossas mãos, não acreditemos por isso que todas as roseiras morreram e todas as primaveras não têm flores. Uma rosa morre muito depressa, porém a rosa é eterna. Deve um músico renunciar à música porque quebrou seu violino? Existem pássaros cuja natureza é tal que não podem suportar o inverno. É-lhes necessário uma primavera eterna, e só para eles a primavera jamais cessa na terra. São as andorinhas, e sabeis como fazem para que este prodígio se realize naturalmente em favor delas. Quando a bela estação acaba, elas voam para a bela estação que começa. E quando a primavera não está mais onde elas estão, vão para onde está a primavera.